Bom, me deram 2 desafios hoje. Um é falar de modelagem de negócios em 30 minutos, que eu não faço ideia como é que eu vou fazer isso, mas eu vou tentar. E a segunda coisa foi falar devagar, porque tem gente que não entende muito bem português, gente de fora, então eu tenho que falar um tema mega abrangente e longo, falando pausadamente, o que eu não faço ideia também como é que eu vou conseguir fazer, mas vamos lá. Basicamente, o que eu vou falar é como é que a gente encontra um modelo de negócio inicial. Porque modelagem de negócio não é que nem a ideia tradicional que a gente tem sobre administração, sobre criação de negócio, em que tu vai fazer um plano de negócios, tu vai estudar tudo que tem em relação ao teu mercado, ao teu negócio, aos problemas do consumidor, desenhar aquilo e botar para rodar e vai funcionar e vai resolver todos os problemas e tu vai ter uma empresa de sucesso. Isso não existe. Antigamente, quando as coisas demoravam um pouco mais para acontecer, para mudar, para a tecnologia se desenvolver, as coisas duravam muito mais tempo. Então era uma coisa que era útil, mas hoje, de um ano para o outro, surge uma startup muito louca em Israel, que inventa uma tecnologia que ninguém nunca viu antes e quando vê, está no mundo inteiro aquilo rodando e tudo que a gente fazia até então se torna irrelevante. A gente pega hoje um exemplo da Quinto Andar, uma startup brasileira que é no mercado imobiliário, que até então no Brasil era um mercado totalmente atrasado e antigo e que todo mundo na área conversava sobre a necessidade de inovar e de quando ia surgir alguém que fosse ameaçar o mercado com uma nova tecnologia, mas pensava isso lá para o futuro. Inclusive eu fiz um projeto com uma imobiliária até o início do ano passado, a gente discutia isso e se falava muito, a empresa, não, mas isso aí vai acontecer lá na frente, não é uma coisa para agora, está aí a empresa, as coisas surgem quando a gente menos está esperando. Então, modelo inicial, porque a gente tem que estar constantemente renovando o que a gente faz. Para a gente conseguir criar um modelo que seja de sucesso, a gente tem que ter 3 coisas em mente. Uma é a viabilidade financeira, a viabilidade técnica, não adianta o negócio parecer que vai dar dinheiro, a gente não conseguir operacionalizar ele de verdade. E a viabilidade mercadológica, também não adianta parecer que tem um mega retorno, se os números bater, a gente conseguir montar uma mega linha de produção, mas no final a gente não está resolvendo o problema de ninguém. Ou não de pessoas suficientes para justificar ter um negócio. E para a gente conseguir fazer isso, basicamente, a gente tem que passar por 2 coisas muito simples que muitas vezes a gente esquece. Uma é testar e a outra é validar. Testar, porque se a gente desenha algo, bota na prancheta, faz o produto perfeito e leva para o mercado, ele não é perfeito, ele é perfeito para a gente. Tecnicamente ele pode ser muito legal, ele pode estar com tudo desenhadinho, bonitinho, mas não necessariamente é aquilo que vai ser a solução para o teu negócio, para o teu mercado, para o teu cliente. Então a gente tem que sempre ter em mente que a gente está trabalhando sobre hipóteses para gerar protótipos e com isso, a gente desenvolver a usabilidade disso. Porque o tempo todo as necessidades vão mudando, as pessoas vão ver novas soluções para problemas antigos e se a gente não se adapta, a gente fica para trás de novo. E validar, então, a questão de a gente pegar as informações que a gente gera aqui, analisar elas, revisar os objetivos que a gente tem com a empresa e planejar o próximo passo. Então, como é que a gente vai se manter à frente? Como é que a gente vai continuar inovando? Como é que a gente vai continuar resolvendo problemas? E isso é um ciclo que não tem fim. Então, no momento que a gente para, a gente está dando a margem para o mercado superar a gente, para o mercado deixar a gente para trás. Falando da primeira parte, que é o teste, então a gente tem que passar por 2 partes, que são o planejamento e a execução, né? E até pegando um ponto que a Cecília falou, do brasileiro ser um povo que teoricamente não faz as coisas. A gente é muito de planejar, quantas vezes a gente já não criou várias ideias de negócios ou ideias para a nossa vida, planejamentos sensacionais de talvez morar fora, fazer um novo curso, trocar de faculdade, e a gente deixa aquilo anotado num caderninho ou nunca anota e nunca sai do papel. Esse é o principal problema, a gente é criativo, mas não necessariamente a gente faz as coisas. Então, na parte do planejamento, eu vou passar por algumas metodologias que são utilizadas nessa área para poder desenvolver melhor o planejamento das coisas. A gente vai falar um pouquinho do Canvas aqui. Não, eu vou citar ele, na verdade, porque senão a gente ia passar meia hora falando sobre ele.
e na verdade a gente fala sobre 3 Canvas. O primeiro é o Project Model Canvas. Ele é basicamente uma metodologia feita para planejar o projeto, para daí, com o planejamento do projeto, a gente poder avaliar quais são os riscos que representa esse projeto, então o que pode impedir a gente de alcançar o nosso objetivo ou atrasar ele, e com isso a gente prever quais são os ganhos. Então a gente se proteger dos riscos já, pensar como é que a gente vai driblar eles e chegar mais fácil em ganhos, sabendo exatamente o que a gente espera no final desse projeto. Depois disso a gente tem o Business Model Canvas, que talvez mais gente conheça, que é basicamente um mapa para planejar o negócio. Não mais o projeto, mas o negócio que a gente está desenvolvendo. Então dentro disso a gente vai trabalhar tanto a parte externa do negócio, a nossa proposta de valor, qual é o segmento de clientes que a gente quer trabalhar, como é que a gente vai ligar o nosso negócio a eles, e a parte interna, que é processos, recursos, a parte financeira, como é que a gente viabiliza isso, como é que isso se torna real. Então, sempre em cima da ideia de criação de hipóteses para depois poder validar elas, trabalhando essa visão interna e externa, como eu comentei. Depois disso, a gente tem o Canvas da proposta de valor, e que nele a gente aprofunda um pouquinho mais essa visão sobre o cliente e o nosso negócio. Então aqui a gente vai olhar o que são as tarefas que esse cliente executa no dia a dia, qual é a rotina dele, o que ele faz, quem é essa pessoa, para daí a gente poder entender um pouco melhor quais são as perdas que ele tem no dia a dia, algumas coisas que incomodam ele de certa forma, que geram algum prejuízo para ele, seja não poder passar muito tempo com os filhos, seja não conseguir fazer o curso que gostaria, ou seja não poder desenvolver o seu negócio e ter que continuar trabalhando para uma empresa que talvez ele não se identifique tanto, quanto os ganhos, que vai ser a pessoa trabalhando em algum lugar, a mesma perda pode gerar um ganho. Trabalhando nessa empresa ele pode estar se capitalizando para resolver, para realizar um sonho lá na frente, para conseguir botar um projeto na prática, tirar do papel, mas não agora, por exemplo. E com isso a gente vê de que formas a gente promove esses ganhos, a gente entende o que essas pessoas têm hoje de ganhos, a gente otimiza isso e ao mesmo tempo quais são as perdas que elas têm para a gente já propor soluções para isso, como é que a gente ameniza essas perdas. Batendo esses dois lados a gente chega até produtos e serviços, que é a forma real como a gente vai solucionar. Então tem uma necessidade de otimizar e de resolver, mas como na prática isso vai ser feito? Vai ser a partir de um produto ou serviço que a gente vai estar desenvolvendo. Então, para fazer isso, que a gente trabalha descobrimento de clientes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é basicamente uns ciclos que a gente faz para entrar no lugar do cliente e poder validar essas questões. Aprofundar essa relação, então a gente realmente entender o cliente não só como número estatístico ou potencial de compra, mas como uma pessoa que tem um problema a ser resolvido, e o foco em solução de problemas. Não adianta a gente resolver um problema que a gente acha interessante, mas que para as pessoas, para o mercado, não vai ser útil. Sempre vou bater nessa tecla. Depois disso a gente tem o Scrum, que é uma metodologia mais voltada para a execução e planejamento um pouco mais micro. Lá a gente vai ver pressupostos muito amplos. E aqui está um esboço inicial do que seria o Scrum. Então a gente vai ter um projeto a ser desenvolvido, em que a gente vai destrinchar ele em pequenas partes, em que a gente possa deglutinar melhor, de certa forma. Com isso a gente vai planejar como é que vão ser esses sprints e as reuniões para alinhar isso. E a gente vai poder pegar, montar a nossa equipe e montar o que vai ser o planejamento de cada sprint, que é o ciclo de execução de cada etapa do planejamento. Então, aqui a gente consegue agilizar o desenvolvimento dos projetos, já vendo o que pode ser feito em paralelo. Atividades que não sejam necessariamente conjuntas e que possam ser feitas em conjunto para lá na frente a gente ter soluções que vão se complementar e poder fazer um teste um pouco mais útil, um pouco mais otimizado. Então aqui a gente trabalha com sprints, com ciclos que vão entre 1 e 4 semanas, que é o tempo que a gente precisa para poder desenvolver esses projetos, essas ideias, esses testes. No final de cada sprint a gente tem um tempo para discutir o que foi feito, como foi feito, dificuldades, o que não foi alcançado, o que foi muito bem alcançado, para a gente poder dar o próximo passo. Só que ao mesmo tempo não adianta a gente passar 4 semanas trabalhando e não se falar. Então a gente tem as reuniões diárias, assim se dizer, que são reuniões que a gente fala que são reuniões de pé,
que a gente faz para ser realmente desconfortável, de ser sempre numa mesa redonda, com um café, com água, com umas bolachinhas, quando bem a gente passou 2, 3 horas conversando e nada foi definido, e foi definido o que a gente vai discutir na próxima reunião. Então aqui a ideia é a gente só fazer um repasse realmente do que foi feito, o que eu preciso de ajuda, ou de repente o que a gente pode já acelerar e agilizar para dar os próximos passos e com isso levar o projeto para frente até a gente ir nesses ciclos, até a gente chegar no trabalho encerrado, ali pronto. Então a gente vai ter tanto o papel do Scrum Master, que é basicamente, a gente pode dizer que seria um gerente de projeto, que vai ser essa pessoa que vai garantir que os ciclos do Scrum vão estar rodando da maneira correta, não deixar que as coisas se percam, informações ou o contato da equipe, a equipe que vai executar o projeto e também o dono, por assim dizer, a pessoa que idealizou aquele produto, aquele projeto, ou o cliente que a gente vai estar atendendo, dependendo do caso. Então, como eu comentei, isso é uma metodologia que a gente usa para planejar a execução, é mais micro. Ele trabalha com feedbacks constantes e ele também é feito para otimizar o tempo. Bom, aqui eu botei um exemplo rápido da parte da execução do Scrum, de projetos que a gente faz. A gente usa hoje a ferramenta do Trello para fazer o contato das ações, o gerenciamento das ações com os nossos clientes. Então, enquanto a gente tem uma ferramenta interna que a gente usa para gerenciar os nossos projetos, as ações que são feitas em conjunto com os clientes têm que ter um fácil acesso tanto para eles quanto para a gente. Porque senão a gente perde muito tempo em reunião discutindo o que está sendo feito, o que não foi feito, todas essas pessoas que eu já falei, que tomam tempo. Assim a gente consegue acompanhar no dia a dia cada passo que está sendo dado. E isso é o tipo de coisa que é muito importante a gente conseguir montar com as nossas equipes. Isso aqui eu trouxe o exemplo de uma ferramenta, mas tem N ferramentas que a gente pode usar, inclusive softwares livres que a gente tem na internet que fazem um trabalho até melhor do que o do Trello. Então, tudo que eu estou trazendo aqui eu estou falando muito voltado para negócios, até porque é a minha área, é o que eu faço, mas a gente está aqui falando sobre tecnologia livre, sobre como desenvolver novas soluções, como quebrar essas barreiras que a gente tem hoje do mercado, coisas que não estão tão diretamente relacionadas ao meio acadêmico ou com o mercado, e fazer esse processo, trabalhar esse processo é exatamente o tipo de coisa que a gente precisa fazer para conseguir começar a quebrar essas barreiras, porque a gente está construindo as coisas em conjunto com as pessoas. Se a gente está falando sobre desenvolver tecnologia livre, desenvolver tecnologia que é aberta para uso de todo mundo e que é feita para qualquer um poder participar, a gente não é só nosso papel colocar isso disponível em algum lugar para quem quiser participar, para quem já está imerso nesse meio, mas sim também buscar de forma ativa quem são as pessoas que podem contribuir com esses projetos, quem são as pessoas que a gente pode coletar um feedback e trazer pessoas que talvez nem se envolveriam de maneira alguma até então. Bom, aqui a gente tem as etapas do backlog, que é basicamente tudo que a gente tem planejado para fazer no projeto. São as coisas que estão lá no início do projeto. A gente desenhou um planejamento macro e colocou: vai ter essa funcionalidade no meu aplicativo, vai ser essa função no meu equipamento, vai acontecer tal etapa, tal ação no meu projeto, mas não necessariamente elas vão acontecer da maneira que a gente desenhou. A gente vai passando pelo projeto, coisas vão mudando, às vezes até novidades surgem, está desenvolvendo uma coisa X e surge uma tecnologia que vai mudar completamente aquele teu negócio, ou surge um concorrente que quebra a tua ideia inicial. Então a gente não necessariamente vai seguir tudo que está ali, mas é uma forma de a gente se guiar, sabendo o que a gente planejou lá no início para validar o que vai mudando no meio do caminho. Enquanto o to-do é basicamente quando a gente chega no sprint, a gente passa para cá tudo que está planejado para ser feito nessa etapa. Então a gente deixa visual os nossos prazos, responsáveis, tudo muito bonitinho para poder ficar mais fácil de a gente não se perder dentro daquela lista gigantesca, enquanto a gente passa para o doing que já está em execução. E depois, no done, a gente bota o que já está completo. Então a gente deixa bem fácil, visual, o que está acontecendo no nosso projeto passo a passo. Então aqui, como comentei, funcionalidades, atividades planejadas, a totalidade do projeto não necessariamente vão ser mantidas, planejamento das etapas posteriores. Então, execução atual, as ações, aqui a gente, como eu comentei, de botar os encarregados, a gente principalmente aqui com os prazos e responsáveis, a gente consegue ver muito claramente que funções, que ideias, que partes vão ser feitas em paralelo.
para não acontecer de dar algum problema de comunicação, a gente conseguir realmente utilizar, ficar fácil a gente conseguir identificar. E também a questão de ser execução independente. Quando a gente está fazendo um projeto, pode ser que o Christian me ajudar numa etapa, vai ajudar a acelerar aquele processo, mas não necessariamente necessário. Então a gente vai fazer as coisas completamente independentes, conversando, alinhando o que está sendo feito para qualquer dificuldade ser percebida, até o momento que a gente for entregar ou precisar de uma ajuda, pedir ela, cara. Então as iniciadas, alterações constantes, blá blá. Okay. E a última questão lá no done é que se a gente, como acontece facilmente, a gente só passar uma atividade ou outra de etapa por etapa e não deixar isso muito bem registrado, o que foi feito, o que foi alcançado, de que maneira foi trabalhado. A gente às vezes tem um monte de coisa feita que a gente não faz ideia como é que aquilo vai ser executado. Então é muito importante a gente documentar muito certinho, muito organizadamente o que foi feito, como foi feito, por que foi feito, principalmente qual o resultado que aquilo traz. Depois disso a gente chega na segunda parte, que é de validação. Então na validação a gente vai passar pelas partes da análise, analisar o que a gente viu até então nesses testes, entrando em contato com o público. A gente vai desenhar um processo ou redesenhar o processo, dependendo se ele já foi feito, já foi testado alguma vez. A gente está fazendo um novo ciclo de inovação. E a parte da implementação, que é fundamental para conseguir garantir que aquilo não vai ser só uma solução bonitinha que vai ficar na gaveta de alguém. Então, aqui a gente vai analisar, revisar os objetivos do projeto, seja um negócio, ou seja o que for, para garantir que a gente está no caminho certo realmente e planejar o próximo passo. Então, aqui a gente entra no que eu comentei, que é o desenvolvimento de clientes. Desenvolvimento de clientes basicamente é a gente buscar o encaixe entre o nosso produto, entre o nosso serviço, entre a nossa solução e o mercado. Então, o que a gente está resolvendo? Quem são as pessoas que têm esse problema? Como é que a gente chega até elas? Como é que a gente entrega essa solução? E para fazer isso a gente tem duas etapas, basicamente. É a descoberta, que é onde a gente vai atrás pesquisar quem é esse público. Então, vamos dizer que são homens de 25 a 35 anos, moradores da região metropolitana e que têm paixão por carros. Essa é a hipótese. Então aqui a gente vai estudar isso para conseguir descobrir, é realmente isso, ou de repente a gente vai descobrir que na verdade essa paixão por automóveis no contexto do nosso negócio está mais presente em mulheres do que em homens. Então aqui a gente vai rodar esse ciclo incansavelmente até conseguir descobrir realmente quem é o público final do nosso negócio, para daí a gente poder validar com eles os nossos pressupostos, a solução que a gente está trazendo, as funcionalidades que a gente está desenvolvendo, poder ouvir da boca do cliente o que ele quer. Nunca chegar e dizer, esse aqui é o meu negócio, eu vou resolver tal problema de tal forma com essas funcionalidades. A pessoa vai dizer, legal. E quando validei meu negócio, vou lá investir litros de dinheiro e quando vê o negócio quebra. Poxa, mas falei com um monte de gente, todo mundo falou que mega dava certo, que era isso, e agora o que eu vou fazer? Aqui é o momento que a gente tem que entender a rotina do cliente, quais são os problemas dele, indagar ele, o que é importante na vida dele. Basicamente, de certa forma, é uma forma de fazer uma pesquisa de mercado. Então, com isso, a gente entender não voltado para o nosso negócio, mas sim o que é importante para aquela pessoa dentro desse perfil, sem tocar praticamente em nada do nosso negócio. Daí vai dar a questão de a gente conseguir montar um roteiro bem conciso, que a gente consiga passar pelas etapas que são importantes para a nossa análise, sem necessariamente falar sobre elas, sem necessariamente direcionar o nosso cliente, o que às vezes não é tão fácil, mas no final, depois que a gente tem essa conversa, sempre é legal a gente apresentar realmente o que é o negócio. Agora que eu já sei o que tu pensa, sei eu ter mostrado meu negócio, eu posso te mostrar ele e ter uma opinião mais sincera, ou pelo menos, se não for ter uma opinião tão sincera, eu já ouvi o que é importante para ti realmente. Para depois disso, igual, a gente vai levar funcionalidades, ele vai levar ideias para essas pessoas e várias vezes vão ter coisas que não vão funcionar, ou que essas pessoas não vão querer, ou que não vão dar certo, e a gente vai repetir esse ciclo, pensando novas hipóteses, novas formas
de resolver esse problema em cima do que essas pessoas falaram, as dicas que elas nos deram, até chegar num modelo que vai ser funcional e poder passar para a próxima parte. A próxima parte vai ser o crescimento e escala, então é a hora que a gente vai começar a desenvolver esse negócio. A gente vai começar a desenvolver o que é realmente essa empresa, como é que ela funciona, as áreas, as atividades. E para isso a gente vai passar pela parte da geração de demanda. Antes de a gente querer investir, criar um monte de coisa, a gente precisa ter clientes, né? Então se a gente não for gerar demanda, a gente não for testar realmente o nosso negócio, divulgar ele, botar para o mundo, para as pessoas darem um feedback, ou pelo menos ou até trazerem já um comportamento de compra, como hoje em dia até que não está mais tão forte, mas antigamente tinha muito as landing pages em que o pessoal não tinha nada. O Dropbox, por exemplo, foi assim, era um site falando, a gente tem a ideia de fazer um site que tem um espaço enorme na internet para tu guardar os teus arquivos e não pesar nada do teu computador e tu não vai perder eles. Tu quer? Se tu acha legal, bota o e-mail. Eles passaram um tempão divulgando isso até chegar a uma base de e-mails de pessoas interessadas suficiente para justificar começar a produzir. Então eles já tinham um monte de gente querendo pagar por um serviço que nem existia ainda. Isso é o que empresas de sucesso fazem para conseguir chegar a um modelo. Para daí, com o tempo, a gente poder chegar realmente na parte de estruturação do negócio. E daí a gente vai poder botar o que é como é que a gente vai entregar essa solução, como é que a gente vai departamentalizar a nossa empresa, como é que a gente vai dividir as funções ou juntar elas para fazer com que o processo seja funcional, até a gente ter os nossos custos, toda aquela questão de empresa bem mais clássico, realmente, de montar um modelo de negócio. Com isso que a gente tem que, para a gente manter esse processo sempre, a gente não deixar se perder e montar com a visão do cliente, uma ideia mega legal, um negócio totalmente inovador e que está fadado a morrer. O que a gente tem que ter sempre em mente é a inovação contínua. Quem é que sabe o que é o PDCA? Tá, então eu vou ter que falar um pouquinho mais. Bom, basicamente o PDCA é um ciclo de inovação, de desenvolvimento contínuo, em que ele parte de 4 etapas, que é o planejamento, a execução, dá para dizer que é a checagem, que é quando a gente vai ver o resultado que a gente trouxe. Então, aquilo que foi planejado após ser executado foi alcançado, o resultado foi satisfatório ou não, e daí o último ponto é basicamente uma ação. A gente conseguiu encontrar aquele resultado? Sim? Então tá, então vamos implementar. A gente não conseguiu, então a gente vai voltar para o planejamento e vamos fazer esse ciclo todo rodar. Se vocês forem perceber, prestar um pouco atenção nisso, praticamente todas as metodologias, as ideias que eu vou trazer aqui partem desse mesmo pressuposto. Sempre vai ter um planejamento, sempre vai ter uma execução e a gente sempre vai validar se foi alcançado ou não antes de dar o próximo passo. E se for necessário repetir 1, 2, 3, 4, 10 vezes o ciclo, a gente repete 10 vezes o ciclo para garantir que a gente vai alcançar um resultado real e não só um relatório bonitinho ou um site bem desenhadinho para tentar forçar as pessoas a comprarem algo que elas não querem. Mesmo quem conhece o PDCA, muitas vezes não conhece o ciclo que é irmão dele, que é o SDCA. Então não adianta a gente rodar um ciclo contínuo de inovação se a gente não padroniza isso. Se a gente faz isso, a gente fica basicamente reinventando a roda o tempo todo e nunca chega a lugar nenhum. A ideia é montar uma escadinha, é crescer, é ir para frente. E o SDCA é basicamente isso. A gente vai padronizar para daí poder executar, checar, ver se está tudo certo. E quando se está tudo certo, a gente só mantém. A gente continua fazendo exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo até então. Se a gente chegar na parte do X, do check, na verdade, e ver que o resultado pode ser maior, a gente descobriu uma forma de fazer melhor, ter um melhor resultado, ou a gente está vendo que a gente está perdendo aquele resultado que a gente já alcançou, daí o X vai jogar de volta o ciclo com o PDCA. Então a gente volta a desenvolver, a gente vai voltar para o desenvolvimento de clientes, a gente vai voltar para a prancheta para colocar o Scrum visual da equipe e fazer rodar esse projeto até a gente resolver esse problema de crescimento ou de perda. Bom, daí falando um pouco mais sobre como a gente faz isso, a gente como empresa, a gente trabalha com algumas etapas, como foi pontuado antes, a pesquisa de mercado, a gente sim faz conversas com as pessoas, mas diferente do que é o mais convencional, a gente não vai pegar um produto ou uma empresa e falar com os clientes dela no primeiro momento.
Para a gente não adianta, se a gente vai falar com o cliente, ele vai falar o que a gente já sabe, ou ele vai falar alguma coisa muito pequena, uma mudança incremental, muito pontual, e que não vai chegar a gerar um impacto tão grande para o nosso negócio. Então, para a gente é interessante conversar com quem não é cliente. Basicamente, a gente tem níveis de clientes. Então, a gente tem o mercado atual, que são as pessoas que compram da gente, dos nossos concorrentes. São as pessoas que já vão consumir aquele produto, independente de quem for. A gente tem as pessoas que são os quase convertidos, por assim se dizer, que são as pessoas que vão comprar de concorrentes indiretos. Por exemplo, não vão comprar da gente, mas vão comprar de alguém muito próximo, muito relacionado com o nosso negócio. A gente tem o segundo nível, que são os refratários, que são aquelas pessoas que vão comprar soluções, vão consumir soluções de mercados substitutos, então que são alternativos ou não, a gente vai chegar nisso. Substituir, mas vão substituir o nosso produto realmente. E tem o quarto nível, que são os inexplorados. Inexplorados são aquelas pessoas que, teoricamente, elas têm certeza que o nosso mercado, que a nossa solução, que o nosso software, que o nosso hardware, o que quer que seja, não resolve o problema dela. Então ela vai buscar uma solução em outra área, em outra coisa que, várias vezes, não tem nada a ver com o que a gente faz. Então, a partir disso, a gente vai examinar quais são os segmentos alternativos e substitutos, analisar a concorrência. Quando as pessoas não compram da gente, quando elas buscam substitutos, quem são esses substitutos? Quando elas buscam alternativos, quem são esses alternativos? Para a gente poder fazer uma análise mais abrangente que vai pegar o que faz essas pessoas buscarem outras soluções, por que elas não veem solução na gente, mas vê em outra empresa, em outro negócio. Então aqui, como eu já adiantei, esses quadros convertidos são os concorrentes indiretos, os refratários são os substitutos e os inexplorados são os alternativos. A gente pode dar um exemplo fácil aqui do café. A gente tem o mercado atual, o nosso vai ser eu, uma empresa de café, vai ser a Nescafé, vai ser a Três Corações, empresas que fazem a mesma coisa dentro do mesmo mercado, disputam o mesmo público. A gente vai ter concorrentes indiretos, então empresas que fazem algum produto, tem algum negócio que vai ter uma relação quase direta. Então a gente poderia pegar até energético aqui, por exemplo, e a ideia do energético é a mesma do café, é trazer a cafeína para tu conseguir estar mais desperto, estar mais ativo quando a gente não dorme muito bem e tem que voltar para o trabalho de manhã, o que a gente faz de manhã? Tomar um café, tomar um energético. A gente tem os substitutos, que vão ser basicamente essas outras empresas que trabalham com outros produtos que não têm ligação com o nosso. Então, ao invés de tomar um café, por exemplo, eu vou comprar um chá preto que tem cafeína, mas a gente usa de outra forma. A gente não usa necessariamente por esse motivo, com esse intuito, mas que traz uma solução para uma mesma demanda. E a gente tem os alternativos que vão além disso. Então a gente pode pensar além, se a gente quer estar mais esperto, a gente quer estar mais disposto, a gente quer dar conta do que a gente está fazendo, a gente poderia dizer que a solução é uma academia, uma boa alimentação. Quando a gente está mais ativo, a gente está com um corpo saudável, a gente tem mais disposição para fazer as coisas. Então, se for olhar, é o mesmo problema que a gente está trabalhando lá no café, e a gente foi longe o suficiente para pensar que a academia resolve o mesmo problema. Então, é basicamente entender esse mecanismo, esse caminho, para poder pegar o que faz as pessoas buscarem essas outras soluções e criar novas ideias, criar novas soluções, novos produtos que vão trazer essas pessoas para o nosso, sem jogar fora aquela base de clientes que a gente já tinha antes. Somar e não trocar. Então, com isso a gente vai estruturar o primeiro teste de estruturação, começando essa ideação e criar o que seria esse modelo. Para isso a gente usa a metodologia que é EREC, que ela basicamente passa por 4 etapas, que a gente vai pegar esses atributos que a gente viu que geram valor para o cliente e ver o que hoje é irrelevante. A gente está botando esforço e tempo nisso e para as pessoas não faz a menor diferença se a gente está oferecendo aquilo ou não. A gente vai descobrir isso e a gente vai jogar fora. Tão simples quanto pode ser. A gente vai ver o que não tem tanta relevância e vai reduzir para não perder o nosso tempo e recurso. O que é mais relevante a gente vai elevar, e o que realmente é importante que a gente vai descobrir desses outros mercados a gente vai criar, que sejam coisas que ninguém até agora imaginou fazer no nosso mercado. Bom,
Meu tempo estourou, então eu vou ter que passar só por cima rapidamente aqui. Aqui a gente vai fazer a validação de ideias, que é o momento da prototipagem, em que a gente vai realmente testar, fazer grupo focal. A gente vai ter a segunda estruturação, que é o momento em que a gente vai chegar lá no final do desenvolvimento de clientes, manualizar, criar POPs, que são uns guias práticos e rápidos para a gente conseguir ver como é que funciona o processo, fichas técnicas para a gente conseguir produzir aquela mesma coisa da mesma maneira, incansáveis vezes, e ferramentas de gestão para garantir que o negócio vai funcionar da maneira planejada. Com isso a gente chega no final desse processo, mantendo aquela ideia das ações semanais e resultados mensais que a gente vai gerenciar no acompanhamento para garantir que aquilo não vai ficar só, não vai ser iniciado e por algum motivo encerrar no meio do caminho, porque a gente não chegou no resultado esperado no tempo imaginado. O ser humano é ansioso. Então, bom, só para encerrar, a gente fala bastante que inovar não é uma coisa legal, porque é um tema que está muito na moda. A gente vê N eventos, N pessoas falando sobre inovação. É uma coisa que é necessária, porque senão a gente fica para trás, o mercado vai para frente, as nossas soluções não chegam no mercado, ou então a gente vai ter uma solução muito boa e perfeita para as pessoas que nunca vai chegar até elas, que é o que acontece com a enorme maioria das pessoas. Então aqui esse material vai ser passado para vocês depois. Aqui tem algumas dicas sobre como é prática, dicas de como botar essas coisas em prática. Então, isso aqui depois vocês podem dar uma olhadinha, não vai dar tempo de eu falar sobre elas, mas são coisas bem práticas para colocar, ler e sair fazendo. Então realmente para garantir que essas coisas vão ter o fluxo ideal. Então, bom, meu nome é Marcelo Apino, a Negócios é minha empresa junto com a minha sócia Aline, que está sentada ali de vermelho. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que não tenha sido corrido demais e que dê para ter absorvido alguma coisa. Obrigado.